Eu vou te contar como eu realizei a festa de casamento dos meus sonhos. Na verdade, maior que dos meus sonhos, porque se anos atrás alguém me dissesse que eu teria a festa de casamento que eu tive, eu iria me surpreender. Embora eu sempre pensei grande, sonhei grande, eu tive detalhes na minha festa que eu pensaria assim, não vai ser assim não. Vou te contar todos os detalhes, porque eu quero que você extraia com esse vídeo assim. Quero que você pense alguma coisa ali, alguma conexão que eu for te falando, que você leve isso para sua vida, que você coloque assim, que você pegue esse sonho, esse desejo que você tá aí querendo realizar tão grande dentro de você e você fala assim, olha, realmente, isso daqui não é algo que, porque gente, às vezes a gente fica limitado ao que a gente pode fazer, né, para que algo aconteça. Mas na verdade, quando o seu desejo é muito forte e principalmente quando você toma a decisão de que aquilo ali será feito, aí, meu amigo, minha amiga, o universo, ele vai se transformando e as coisas vão acontecendo, sabe? Não é com a sua passividade, mas as coisas vão acontecendo em torno de você para que aquilo ali aconteça. Então esse é o meu objetivo. Eu trouxe esse vídeo aqui para que você consiga pegar ali alguma conexão ou outra e aplique na sua vida. E por que eu pensei nesse vídeo agora? Olha só, eu aprendi uma técnica quando eu fiz terapia. Logo que minha mãe faleceu, eu fiz terapia com uma psicóloga e fiz durante muitos anos. Então, assim, tinha uma prática que eu aprendi com ela e eu levei isso para minha vida toda. Então, toda vez que eu quero fazer algo, que eu quero realizar alguma coisa, eu começo a pensar em coisas que eu já fiz, que eu já realizei. Porque aí não tem como a sua mente, o seu cérebro falar assim, não, você tá mentindo. Porque não tem muito essa coisa assim, olha, você quer algo e às vezes você começa a fazer afirmações que você é aquilo, que você tem aquilo, e começa a ter aquela luta ali, né? A mente trabalhando contra aquele seu desejo. Você fala, não, que isso, né? Assim, não, minha filha, meu filho, se enxerga, não. Você não é isso aí que você tá falando, não. Você não tem isso aí que você tá falando, não. Mas quando você começa a pensar em conquistas que você já teve, tem como você não acreditar, né? Aquilo ali já aconteceu. Você não precisa de se convencer. E todo mundo, em algum nível ou outro, tem conquistas, né, gente? Todos nós temos conquistas. Todos nós estamos aqui, nós temos conquistas. Se você tá vendo esse vídeo, você tem um celular com internet, né? Isso é uma conquista de um emprego, de um trabalho que você tem. Ah, não, nunca trabalhei. Olha, melhor ainda, hein? Você recebeu isso gratuitamente, você não precisou de fazer nada para isso. Então, assim, todos nós temos. E esse exercício é você começar a se lembrar de conquistas, de coisas que você já teve na sua vida. Então, eu tô nesse momento assim, aí eu comecei a lembrar do meu casamento, que é algo que foi bem interessante. Eu tenho vários relatos assim, de conquistas, de coisas utilizando a lei da atração. Se vocês quiserem, depois eu posso trazer mais relatos assim, mais depoimentos de coisas que foram acontecendo na minha vida. Então, é isso aí. A princípio de conversa, o meu casamento, ele aconteceu logo eu conhecer a lei da atração. Eu me casei em julho de 2016. Agora eu vou fazer 8 anos de casada. E naquele processo, assim, que eu tava articulando as coisas, fazendo orçamentos, né, buscando, entrei no mundo, assim, do casamento e tudo, eu conheci o livro O Segredo, que eu acredito que a maior parte das pessoas chegaram na lei da atração a princípio pelo segredo, né? E eu amo esse livro, tanto que esse foi um dos primeiros livros que eu li pro meu filho. Então foi assim, eu tava pesquisando as coisas pro meu casamento, e uma amiga minha comentou comigo assim, você já ouviu falar daquele quadro de visualizações?
Falei, quadro de visualizações? Não, nunca ouvi falar isso não. E essa amiga minha também estava programando para casar. Eu me casei em julho e ela se casou em maio do mesmo ano. Ah, e detalhe, nós morávamos em uma república e as duas de casamento marcado. Então a gente trocava muita figurinha, né, de tudo. E casamento era uma das grandes coisas, grandes eventos, assim, que a gente estava buscando. Então ela falou comigo, esse quadro de visualizações tem um livro e me falou do livro. Tô até com ele aqui porque eu tô lendo ele de novo. É um livro, assim, de cabeceira. Gente, eu amo de verdade esse livro. Aí eu fui pesquisar e fui ver vídeo no YouTube do filme, enfim. Nisso daí, que eu fui entrando nesse mundo de conhecer o que era o segredo, quais as visualizações, como assim? O meu marido, que era meu noivo, eu lembro exatamente, assim, a gente estava muito perto de casar, ele tinha em casa, eu vi na casa dele, ele tinha um livro, este livro até, que eu tô aqui, ele tinha esse livro aqui, ele já tinha lido, e meu esposo, ele não é desse mundo assim de, sabe, de lei da atração, ele não é desse mundo, eu sou desse mundo, ele não é. Ele leu, mas assim, não deu muita trela não, deixou o livro e tal. Aí na casa dele, eu vi então, que tinha este livro, e um outro livro, O Segredo, embalado, lacrado, que ele tinha ganhado em um amigo oculto de fim de ano do serviço dele. Então ele tinha 2 livros de segredo. Quando eu vi, eu fiquei doida. Eu falei, nossa, esse livro, eu fiquei sabendo, papapá. Ele falou, pode ficar pra você. Pode ficar. Aí tinha um lacrado, eu falei assim, então me dê esse daqui, porque eu vou dar pra minha amiga. Ela chama Estela. Vou dar pra Estela. Aí, que era a pessoa que tinha me falado, né, do segredo, do livro, do quadro de visualizações. Enfim, gente, foi quando eu entrei, eu mergulhei nesse universo e entendi que as coisas poderiam sair sim como eu queria. Várias coisas na minha vida já haviam saído como eu queria e eu só não tinha consciência disso, da gente entrar nesse processo todo, né, da lei da atração. Aí eu virei, no meu casamento, eu virei uma máquina de apontar e obter, apontar e obter, apontar e obter. Por que eu tô te falando isso? O meu casamento, ele... Olha só que coisa, né? Assim, todo mundo fala isso do seu próprio casamento, eu acredito, né? Mas comigo não é diferente, eu penso de verdade assim. O meu casamento até hoje, tem 8 anos que eu casei. Eu vou colocar fotos aqui pra você ver que, gente, foi o casamento mais lindo que até hoje, que eu já fui na minha vida. Olha, me perdoa se isso parecer prepotente pra você, se isso parecer, sabe? Mas eu te falo isso com modéstia. Por quê? O que é ser modesto, né? Ser modesto é você ter algo de bom e você assumir isso. É humildade você você ter algo de bom e você assumir. Isso é humildade, isso é modéstia. A falsa modéstia é quando você pensa algo, tipo, não, meu casamento foi lindo, foi maravilhoso, e ficar assim, não, foi legal, foi bonito, sabe? Assim, a pessoa elogia e fala assim, nossa, mas seu casamento foi maravilhoso, foi lindo. Obrigada, né? Não, tá bom, foi legalzinho mesmo, né? Isso é falsa modéstia. É quando você pensa algo, mas você não assume pro outro. Então, assim, eu com relação a isso ao meu casamento, eu posso dizer pra você, é humildade, eu deixar claro, assim, eu assumir pra você que realmente foi lindo, foi maravilhoso e que foi o casamento mais lindo, mais luxuoso que eu já fui na minha vida. Eu vou te explicar, você vai entender, tá? E, de verdade, me perdoa se isso parecer arrogância, mas de verdade não é. Olha, eu vou te falar até os valores, porque eu tenho definido na minha mente, porque como eu te falei, eu repasso essas questões do casamento por várias épocas da vida, assim, né? Tem 8 anos da festa, então eu repasso isso na minha mente várias vezes, e eu também tenho um caderno onde eu anotei tudo. Então eu sei os valores. Então, só pra ti
contextualizar assim, só pra te falar, o meu casamento na época, há 8 anos atrás, o custo dele, né, o que eu deveria de ter pago por tudo que foi o valor de 130 mil. Gente, aí pra você pode virar e falar assim, ah, mas você tá valendo esse carro de 130 mil? Não, isso pra mim é normal, uma festa de 130 mil é normal. Mas pra mim não era, e nem é, até hoje, nem é. Eu, pra te ser sincera, eu não sei hoje se eu teria coragem de investir um valor tão alto numa festa. Não sei. Tendo o dinheiro assim, olha, na mão, não sei. Porque assim, a gente vai mudando, né? A gente vai tendo uma consciência diferente das coisas, do dinheiro. Hoje eu tenho uma consciência muito diferente de dinheiro. Mas pra mim, na época, foi muito importante a festa. Eu até hoje eu acho que é muito importante. Tem que fazer, se puder, né? Tem que fazer, tem que comemorar, tem que celebrar. O meu casamento, então, o valor dele foi de 130 mil. Mas eu paguei por ele 65 mil reais. E eu vou te contar tudo. Como que foi? Eu vou te falar a essência, porque eu tenho certeza que você vai conseguir extrair coisas daí. Porque até hoje eu consigo extrair. Só pela história você vai conseguir extrair. Então, o que que eu fiz, né? Pra eu conseguir fazer uma festa tão linda, tão grande e pagando... Foi menos da metade, né? Eu paguei menos da metade do valor da festa. Foi assim, eu entrei aí no mundo da lei da atração, fiz o quadro de visualizações e eu não me apeguei muito no quadro de visualizações a aspectos do casamento, sabe? Assim, eu colocava muita coisa, mas eu não tinha assim, porque na época, olha só, isso só tem 8 anos, mas eu não era tão adepta assim das imagens pela internet. Por exemplo, o meu quadro de visualizações eu fiz com imagens de revista. Hoje em dia ninguém usa mais revista, né? Eu fiz com imagens de revista. Só que pra mim, na minha mente, eu tinha tudo muito claro. De quando eu fiquei noiva até eu me casar, foi 1 ano. Então, eu olhei muita coisa. Muita coisa. E eu não tinha, nessa época, eu tô te falando assim, eu paguei no meu casamento, que o valor foi de 130 mil, mas eu paguei 65 mil, eu não tinha esse dinheiro na época, nem os 65 mil, não tinha. Os 65 mil pra mim também era algo muito grande. Eu tinha de dinheiro na minha mão 15 mil reais. Era o que eu tinha na conta, na minha conta, eu tinha 15 mil reais. E logo que eu comecei a olhar e entrei nesse mundo de casamento e queria, eu conversei com meu noivo na época e tudo partiu de assim, eu falei com ele, olha, a gente pode fazer alguma coisa bem legal gastando 10 mil reais, sabe? A gente pode, né, com a família, os amigos mais perto, vamos fazer algo bem legal gastando 10 mil reais. Lembrando que, gente, 10 mil reais há 8 anos atrás, né, mudou tanta coisa de lá pra cá, que hoje em dia seria muito mais. O valor de 130 mil reais, que seria o valor da festa em si, hoje em dia seria muito mais. Só para você ter ideia, eu fiz esse orçamento só para eu ter, assim, os dados antes de gravar esse vídeo. Na época, o buffet do meu casamento, ele por pessoa era 122 reais. Hoje ele tá de 238 reais. Então, assim, hoje é uma festa que sairia, não sei se seria 2, 3 vezes mais o valor, sabe? Aí foi assim, eu com 15 mil reais, conversei com meu esposo, com meu noivo, a ideia da gente fazer então uma festa de 10 mil reais. Esse início de conversa foi importante porque, pra ele achava na época que festa era a maior bobeira, que eu acho que é bem a mentalidade assim do homem perante o casamento e da mulher, né? A mulher quer mais pompas e o homem é mais, não precisa de tudo isso, que hoje eu penso, eu tenho mais essa mentalidade do homem. Então, definido isso, que a gente faria alguma coisa ali para gastar uns 10 mil reais, me possibilitou mentalmente a viajar. Viajar na maionese. Gente, eu comecei a viajar. Eu marcava para fazer orçamento em
todos os salões luxuosos da minha cidade. Eu moro em Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais. Eu marcava, então, eu não queria saber de preço. Eu não queria saber de preço de salão, de fazer festa. Eu queria era ir. Eu queria sentir a sensação do que é você poder fazer aquilo. Isso daí é um dos tópicos que eu quero que você pegue já de início a respeito do poder da lei da atração. Eu não queria saber se eu tinha ou se eu não tinha dinheiro para pagar o salão. Eu queria sentir como que era isso, sabe? Eu tô fazendo um casamento, quem tá lá, quem vai me atender lá naquele salão que eu tô marcando um horário para conhecer, a pessoa não sabe da minha conta bancária, a pessoa não sabe quanto que eu tenho na conta, a pessoa não sabe quanto que eu tô disposta a gastar. Eu quero sentir essa sensação de ir podendo pagar. Quero ver como que é isso. Quero ver como que é essa sensação. Aí eu ia, eu não me podava. Então foi assim, eu ia nos lugares e eu queria saber o orçamento de tudo. Eu queria receber no meu e-mail aquele orçamento, eu queria ir no local e conversar, e chegava lá e conversava, assim, com aquela sensação, assim, de peito aberto, eu tô aqui, eu posso pagar por isso, sabe? Eu me permiti experienciar. Então, sabendo que não tinha dinheiro para pagar aquilo ali, mas não tava dando nem trela, eu só queria ver de qual era. Eu fui fazendo tanto orçamento, eu fui montando num caderno o meu casamento perfeito. Fui montando o salão que eu queria, o vestido que eu queria, tudo. Eu tinha tudo definido. Eu tinha tudo definido. Eu tinha o vestido, eu tinha o cabelo, eu tinha o salão, eu tinha a banda para tocar na igreja, eu tinha tudo definido. O que aconteceu foi, não fechei nada, porque eu comecei, à medida que eu ia olhando, eu ia vendo que, assim, aqueles 10 mil reais que eu tinha falado com meu esposo pra gente fazer alguma coisa, não era aquilo ali que eu queria. Uma pessoa que, quando começou, né, a olhar, quis assim, não, vamos só fazer alguma coisa, à medida que eu ia olhando, eu não queria fazer alguma coisa, qualquer coisa, eu queria fazer o casamento, eu queria fazer a festa de casamento, eu queria casar na igreja aqui na minha cidade. Tem 2 igrejas que são muito famosas, que são muito disputadas para casamento. Eu queria casar em uma delas específica, que chama Igreja da Boa Viagem, Nossa Senhora da Boa Viagem. Eu queria casar nela. Gente, foi tanta coisa assim, porque nessa igreja a fila de espera, na época, hoje em dia eu não sei como que tá, era de 2 anos. 2 anos. Então, assim, eu queria muita coisa e detalhe que eu tinha algumas definições já muito estabelecidas na minha mente. Eu escolhi um vestido que ele era de manga comprida. Então, eu queria casar no frio. Tinha que ser meio do ano. Porque meu esposo, ele é muito calorento. E quando ele fica muito calorento, ele fica nervoso e sua, ele transpira muito no rosto. E ele não gosta, e sabe assim, fica meio de mau humor. Eu falei assim, então pronto, meu casamento vai ser no meio do ano, porque eu quero usar esse vestido que eu escolhi no site da empresa lá. E pro meu esposo vai ser muito bom, porque ele não vai sentir calor, né? Aquele calorão em momento nenhum. E não vai ter risco de chover, apesar de que eu não queria casar em lugar aberto, porque eu queria casar em igreja, não tanto por mim, mas eu queria casar na igreja em homenagem à minha mãe, que tinha falecido há pouco tempo. Então eu queria casar em homenagem a ela, porque eu já falei num vídeo aqui, minha mãe era muito religiosa, ela era católica, ministra da Eucaristia na igreja católica. Então eu queria fazer isso para ela. E eu também cresci na religião católica, queria fazer isso para mim também. Mas eu queria fazer isso, assim, era em homenagem, muito em homenagem a ela. Enfim, gente, então vamos lá, né? O que eu fiz? Eu liguei para essa igreja que eu queria fazer o casamento para eu agendar. E a data só tinha daí a 2 anos. Então, o que eu fiz? Eu comecei a visitar um monte de igrejas, mas não gostava de nenhuma. Eu queria uma das 2, que são as mais lindas, assim, para casamento da minha cidade, e em especial uma que é a igreja da Boa Viagem, queria nela. Enfim,
Não deu certo, não dava pra fazer lá. Eu deixava de lado tudo que era assim, sabe? Não dá pra fazer, eu ia deixando de lado e olhando outras coisas. Então, olha só, quando meu esposo me veio falar, vamos casar, nananana, foi no mês de julho de 2015. E eu me casei em julho de 2016. Até abril de 2016, eu não tinha fechado nada. Aí foi indo que um dia eu tava trabalhando no mês de abril já de 2016. Aí me deu um estalo assim, falei, algo falando assim comigo, liga de novo pra igreja, essa que eu queria tanto me casar, que tinha fila de espera de 2 anos. Liga de novo, porque a primeira vez que eu liguei, a pessoa da secretaria falou comigo assim, olha, pode ser que haja alguma desistência, se tiver, a gente entra em contato. Aí, quando é assim, a gente deixa o nome, o telefone e eles ligam. Liguei e falei, olha, eu sou Daniele, liguei aí e tal, há um tempo, eu tô querendo marcar meu casamento, queria ver se teve alguma desistência. Gente, aí ela virou pra mim e falou assim, olha, teve essa semana. Uma pessoa, ela desmarcou o casamento dela, que já estava agendado há 2 anos atrás, ela jogou pra frente, como chama? Ela adiou a data do casamento dela e ela remarcou pra, acho que era mais de um ano ainda depois. Tem a data aqui, liberada para o dia 9 de julho, pode ser? Gente, 9 de julho, 8h30 da noite, era tudo assim, do jeitinho que eu queria. Por Deus, gente, eu queria que fosse no meio do ano, para ser frio, meio do ano não chove, queria que fosse no meio do ano. Ser frio, porque eu queria o meu vestido, que eu já tinha escolhido, meu esposo não ia morrer de calor, e não ia ter risco de chover, da galera sair da igreja para ir para o ambiente da festa, sabe? Não ia ter risco de chover. Na hora eu falei assim, claro, pode marcar. Eu tô saindo do serviço daqui tanto tempo e vou pra ir, pra assinar a ficha. Eu tinha menos de 3 meses. Eu tinha exatamente, era 2 meses e um pouquinho pra eu fechar tudo. O que pra mim não tava tão difícil, porque eu tinha certeza de tudo que eu queria. Eu tinha tudo anotado, tudo no meu caderno, eu tinha tudo que eu queria pro meu casamento. Eu só não tinha o dinheiro pra pagar, mas eu tinha escolhido tudo. Naquele dia ali, eu fui na igreja e fechei a data. Aí, meus amigos, aí as coisas foram acontecendo. Quando você determina, quando você sabe o que você quer, vamos lá, vamos, olha, o que eu quero que você entenda, que você saia desse vídeo tendo gravado, é o seguinte, lei da atração, não é isso? Gente, a gente precisa de escolher no catálogo do universo, tudo que tem aí, a gente precisa de escolher o que a gente quer. E não só escolher e falar assim, tá, eu quero uma Ferrari. Não é só isso, não é só você olhar e falar assim, eu quero o carro que for mais caro. Não é só isso. É você escolher pelo amor àquilo. Quando você escolhe e você decide, é isso. Eu não aceito algo diferente disso. Não quero. Não, isso aqui tá bom, mas isso aqui tá mal menos, tá tão bom quanto. Ou tá até igual, sabe, gente? Ou às vezes é algo que tá até assim. Não, eu quero isso aqui. Quando você decide o que você quer, é quando o universo, ele se escabela, ele se reformula para te entregar. Isso daí não quer dizer que você vai cruzar o braço e você vai esperar que ele te entregue. Não. Isso aí quer dizer que você, pronto, bingo, você sintonizou, você mandou o endereço por Wi-Fi, você sintonizou a frequência daquilo que você escolheu, você está decidida que é aquilo, você sintonizou com o sinal do Wi-Fi do seu sonho, do seu desejo realizado. Agora que você sintonizou, você precisa manter nessa linha. Se você desligar o telefone, a linha cair, perdeu, já era. Vai voltar para o início da fila de novo. Escolhe, decide, sintoniza para o universo te entregar. Quando a gente decide o que a gente quer, a gente está firme no propósito do que a gente quer, que a gente sintonizou na frequência do nosso desejo, o nosso trabalho é de nos mantermos conectados com o nosso desejo, sem deixar a peteca cair, manter conectado e pensar, não sei o que vai ser preciso, mas isso vai acontecer. E aí, agir em prol disso.
Se você ficar parado e falar, não, se for de Deus, se for o que Deus quer pra mim, isso vai acontecer. Deus quer pra você, gente. Gente, Deus quer pra você aquilo que você quer. Deus quer pra mim aquilo que eu quero. Quem decide somos nós. Deus nos deu o livre-arbítrio. Se você ficar muito assim, olha, né, isso aqui vai ser meu. Se for né, se Deus quiser, isso aqui vai ser meu. Ah, eu vou trocar de carro, vou comprar minha casa. Se Deus quiser, Ele quer. É quem tem que querer agora é você. E querer, Ele quer. Se Ele te deu esse desejo de você ter, Ele quer. Entende? Então, assim, vai aí mexer seus palitinhos pra você conseguir. Então, ok. Naquele momento ali que eu sintonizei na frequência do Wi-Fi, eu peguei direitinho a frequência, fechei a data da igreja, as coisas foram acontecendo. Foi indo, eu tinha 15 mil reais. Aí, foi vindo, meu esposo, ele recebeu um dinheiro de indenização. Ele quis usar para outras coisas que ele queria, ele ama instrumento, ele toca guitarra, então ele tem umas guitarras que são muito legais. Ele queria comprar guitarra, mas enfim, desses 15 mil que eu tinha, ele tinha mais 15 mil que estava disponível para isso. E foi acontecendo algumas coisas assim. E meu pai tinha um dinheiro que estava guardado e foi indo. Gente, foi acontecendo. Naquele prazo ali de 2 meses e pouco, a gente conseguiu, as coisas foram vindo. O meu vestido, eu fui na loja para poder alugar, eu tinha visto no grupo de noivas que eu participava, tudo que meus olhos brilhavam era tipo tudo as coisas assim, muito, muito caras, né? E na época era muito dinheiro, hoje em dia eu não tenho nem ideia de como que tá vestido de noiva, mas na época para alugar, o meu vestido ele foi R$ 5.600. Eu paguei mais barato que isso. No meu casamento eu chorei preço com tudo. Eu paguei acho que 4.600, assim, que foi muita grana pra época. Então eu cheguei na loja assim, que eu fui experimentar, uma estilista Belo Horizontina mesmo. Aí eu levei a foto no meu telefone e falei, eu quero esse. Aí uma das... Gente, esse é um lugar muito, muito, muito legal que tem aqui. Ela não fez isso pra me tirar, mas assim, na hora eu olhei e falei, gente... Ela virou pra mim e falou assim, olha, esse vestido ele não vai servir em você. Porque a pessoa que tava na foto do vestido era uma modelo muito, muito, muito macérrima. Aí eu olhei pra ela e falei assim, não vai servir? Eu falei, serve, eu tenho 2 meses, até lá eu entro na dieta que for, né? Serve? Ela falou assim, não, claro, eu vou pegar. Você vai experimentar. Experimentei o vestido, serviu. E é isso, assim. Antes de eu fechar esse vestido, eu não sei te dizer quantos vestidos eu experimentei. Como toda noiva, eu devo ter experimentado uns 20, 30 vestidos. Mas nenhum. Quanto mais vestido eu experimentava, mais certeza eu tinha do que eu queria. E em toda loja que eu ia experimentar vestido, eu levava a foto do vestido que eu queria pra mostrar se tinha algo igual. Eu não queria vestido branco, eu queria off-white, porque eu achava mais elegante. E enfim, gente, eu nunca tinha experimentado o meu vestido de casamento. Eu tinha visto ele só por foto, mas eu tinha decidido que seria ele, sabe? Então foi isso, gente. As coisas eu fui assim, eu fui apontando e as coisas foram acontecendo. Pra você ter ideia, né? Coral de música, o meu esposo ele tem uma banda, então pra festa a banda dele que tocou no meu casamento. Mas o coral pra igreja, olha só, eu tava pesquisando na internet, assim, sobre coral e tudo mais, aí apareceu um artigo no Google falando do coral que cantou no casamento de uma das filhas do Silvio Santos. Gente, olha o pensamento da garota aqui, gente, pensava assim, muito alto. Eu falei assim, aí eu vi o vídeo, aí foi pro YouTube, eu vi o vídeo, eu falei, nossa, depois de você ver um coral que chama Del Chiaro, joguem depois no YouTube, que você vai ver Del Chiaro, o coral. Depois que você vê os caras cantando, gente, aí eu não queria saber de mais nada na minha vida, só que era uma fortuna, assim, né,
Eu não queria saber de mais nada. Aí eu comecei a pesquisar, Del Chiaro, Del Chiaro. Foi indo, indo, indo. Aí eu entrei em contato, fui fazer audição lá pra ver eles tocando. Enfim, final das contas disso, eles tinham uma opção lá, porque é uma orquestra, né? Sei lá quantas pessoas, mas eles têm uma opção de menos pessoas. Não lembro ao certo quantos que tocaram no meu casamento, acho que foram 12. é, e o preço aí fica muito mais barato, na época foram R$ 5.000 para ir essa parte da orquestra para tocar, mas é uma coisa linda, maravilhosa. A marcha nupcial, ela não é só com o instrumento, ela tem as vozes cantando. Gente, uma coisa de louco, de louco. Então, assim, eu fui assim, louca, né? Eu fui nessa pegada assim, de louca mesmo. Fui na pegada de, sabe, não precisa disso. Eu quis fazer o negócio. Então, aí foram acontecendo, as coisas foram acontecendo. O dinheiro foi chegando e foi chegando. Por que que eu te falo assim? Meu casamento, ele seria 130 mil, mas eu gastei 65 mil. Paguei 65 mil. Como eu marquei a data, faltando 2 meses e pouco pra eu me casar, naquele dia ali que eu marquei a data, que eu saí uma louca, pensando, né? O que que eu... Que agora eu tenho a data, agora eu tenho que sair fechando as coisas. Eu tava indo trabalhar e me veio outro insight, né? Eu já tinha tido o insight de ligar de novo na igreja, me veio um outro insight. Eu pensei assim, se eu vou fechar o meu casamento faltando 2 meses e o salão tiver a data livre ainda, ele não vai perder em nada se eu comprar o buffet na mão dele, né? Se eu fechar com ele o pacote do buffet, ele não vai perder em nada de me dar o aluguel do espaço. Para ele compensa mais fechar a data comigo, ganhando o valor do buffet, do que ele manter a casa de festas dele fechada ali no dia e não ganhar nada. Gente, olha que fenômeno que foi esse insight. Você pega essa estratégia aí, que eu te garanto que ela dá certo, que ela deu certo comigo, com o salão que eu fui fazer, com a decoração do salão de festas, isso funcionou demais. Com fotógrafa, isso funcionou demais. Até com vestido, isso funcionou demais. Porque a minha teoria que eu usei de argumento para tudo que eu fechei no meu casamento foi o seguinte: você tem essa data livre, então compensa mais para você a gente negociar e você ocupar essa data do que você ter essa data livre, não fechar comigo e também não ganhar nada. Aí neste dia que eu tive a ideia de pegar o telefone e fazer essa proposta, né, pro presidente do salão. Essa empresa, eles têm 3 salões na minha cidade. E eu fiz a proposta, falei assim, olha, você tá com a casa, com a data liberada, com o salão liberado. Eu quis este salão mais caro, eles tem 3 salões, que na época os preços eram 15 mil, 25 mil e 35 mil. Eu queria no de 35 mil. E eu fecho com você o buffet e você libera pra mim o espaço, já que você não tem essa data fechada. E eu falei abertamente com ele, falei, olha, pra festa de casamento, ninguém, né, gente, só se for um louco pra fechar tudo faltando 2 meses. E pouquinho, só se for louco mesmo, igual eu fui. Louco ou uma crente absoluta, assim, que as coisas vão sair certas porque é isso que eu determinei pra mim e pronto. E essa convicção eu tinha. Eu tinha convicção de que ia sair tudo assim, da forma mais linda, sabe? Eu tinha essa convicção. Eu não tinha, assim, eu não tinha que prestar conta disso pra ninguém. Eu não tinha que provar pra ninguém que eu ia conseguir. Isso foi tudo comigo, uma brincadeirinha assim dentro de mim. Eu queria decidir que seria e foi. Eu não tinha que provar assim, eu vou te provar, sabe? Porque tem muita gente que fica assim, os amigos, a família. Não, a minha família é toda uma bênção, meus amigos são todos uma bênção. De verdade, assim, inclusive tem muita gente que fala assim, o que me ajudou a crescer na vida foi porque eu queria provar
pra alguém da família, para os amigos que zoavam de mim, esse problema eu não tenho. Se eu tiver que tirar força disso, eu tô lascada. Não dá pra tirar força disso, porque minha família, graças a Deus, é uma bênção. Gente, são todas as pessoas uma bênção. Minha família é abençoada, graças a Deus. Meus amigos, um por um, abençoados. Eu não tenho um amigo daquele que você fala assim, não, esse daí, se eu contar pra esse amigo meu que eu tô fazendo isso, vai zombar de mim, vai rir de mim. Não tem disso. São todos abençoadíssimos. Então, eu não tinha que provar pra ninguém algo que eu ia conseguir. Eu só queria, eu só determinei pra mim que seria assim. E é o que foi acontecendo. Entrei em contato, né, com o rapaz. Ele só virou pra mim e falou assim, Daniele, te dou resposta daqui a X tempo lá. Falei, não, beleza, eu aguardo. E claro, né, gente, ele me respondeu rapidíssimo, assim, não me deixou esperando quase nada. Mandou o WhatsApp, acho que, não sei se era WhatsApp na época, acho que era WhatsApp. Mandou WhatsApp, enfim, foi por mensagem falando, ok, vamos fechar, mas tem que ser, tipo, né, ele também não queria perder ali, vamos fechar, tem que ser, tipo, essa semana, assim. Fechamos e em detalhes, assim, do casamento. Gente, no buffet do meu casamento tinha caviar. Hoje eu fico olhando e falo, gente, ostentação, sabe? Que lindo! Ótimo, né? Ostentação não, amém, graças a Deus, né? Tinha caviar, foi a primeira vez na minha vida que eu comi caviar. Meu casamento, olha isso, que coisa maravilhosa. Tinha tudo, assim, tinha um menu de colocar na mesa, tudo que você pensar de uma festa linda. E nada caiu de bandeja, tudo eu escolhi, tudo. Mandei fazer os guardanapos de colocar em cada mesa. Gente, tudo em detalhes, eu escolhi em detalhes. E as coisas foram se ajeitando, as coisas foram acontecendo. É isso, assim. Olha, eu ficaria falando aqui pra você da minha festa de casamento por horas, porque eu tenho muito orgulho de tudo como foi. Eu ficava pensando assim, que delícia que é eu ficar pensando assim, o meu casamento é o lugar que eu escolhi. Eu realmente escolhi lá. Não foi em outro mais caro que aquele, porque eu não escolhi o outro. Eu vou colocar as fotos aqui, é uma galeria de arte. E eu me apaixonei quando eu entrei lá. Eu me apaixonei pelo estilo do local. Eu já visualizava como que eu ficar as fotos. Então, gente, é isso. Eu quero que as fichas que caem para você, que fiquem muito claras, é que é preciso escolher, como os Abraham falam, escolha no catálogo do universo que você quer. Uma vez que você escolhe, decida que é isso, que você não aceita outra coisa. Você só tem que tomar cuidado, assim, pra você não prender isso tanto, sabe? Eu escolhi e eu decido que é isso. Agora você solta. Você tem que soltar. Se você não soltar, não vem. Então, assim, eu escolho, eu decido. Então, ali eu sintonizei a frequência de Wi-Fi do que eu quero para realização. Tá sintonizado. O soltar ali é você entender assim, está feito. As coisas vão acontecer, vai exigir de mim esforço? Vai, esforço inspirado na hora certa. Eu não te contei aqui algumas partes que eu recebi uma inspiração. Liga, fala assim, liga agora, propõe tal coisa. E, no final das contas, o dinheiro todo que foi gasto, saiu, né, gente? Assim, foi trabalho, trabalhei, paguei, né? Eu, meu esposo, trabalhamos, pagamos. E, então, assim, não é que você não tem que fazer nada, não. Você tem que fazer. Só que, em primeiro momento, o seu fazer é escolha, decida. E tenha certeza que, se você decidiu, você sintonizou na frequência ali, no Wi-Fi, na frequência do que você quer, do seu sonho realizado. Uma vez que já foi realizado, solta, porque vai acontecer. E haja quando você for inspirado a respeito daquilo. Se você for receber alguma inspiração, se você não tiver ciente assim, não, eu já decidi, é isso que vai acontecer, você tem que estar ciente, é isso que vai acontecer, que você vai receber inspiração. Se você não estiver na frequência que você precisa, se você sair dessa conexão do Wi-Fi, do seu desejo realizado, você vai ver algumas vozes falando na sua cabeça, você vai achar que é inspiração e não é. São memórias, né? No Ho'oponopono,
no Limite Zero, o Joe Vitale ele fala isso muito pra gente, né? Ele pergunta pro Dr. Hewlett, como que você sabe se o que você está recebendo é uma memória, provém de uma memória ou de uma inspiração? De uma memória, né? Alguma crença que você já tem ou inspiração, que é um sopro divino ali. O Dr. Hewlett fala, eu faço o Ho'oponopono e espero, que aí eu vou saber. Nessa época, não conhecia Ho'oponopono. Então, assim, eu tava tão sintonizada, eu tinha tanta certeza do que eu queria, que eu fui recebendo inspiração mesmo e agi muito, eu agi demais, mas ação inspirada. É isso, lei da atração, se eu puder resumir para você, é escolha, decida, sintonize na frequência, se mantenha nessa frequência e haja através de inspiração. São esses 5 passos. Escolha, decida, sintonize, se mantenha e haja através de inspiração. Gente, o vídeo ficou grande, como sempre, né? Meus vídeos são grandes e eu precisava de te falar aí. E tem, como eu te falei, tem outros relatos de muitas coisas que eu já consegui pela lei da atração, mesmo antes de conhecer a lei da atração. Depois que eu conheci, que eu fiquei assim, que eu falei, agora então, se funciona para alguém, vai funcionar para mim. A minha primeira experiência com essa cocriação deliberada, sabendo o que eu estava fazendo, porque existe uma lei que me abraça em relação a isso, foi com o meu casamento. E deu muito certo, tá? Um beijo pra você. Aplica isso daí, por favor, aplica. E me conta aqui depois, tá? Fica com Deus. Beijão. Tchau.